Oi. No livro Trilhas da Libertação, uma questão que chama a atenção do livro é que se trata de um médium, uma mediunidade exuberante e que fracassa. A mediunidade dele está muito focada na cirurgia física, tipo o Dr. Fritz. Inclusive é dito lá que o espírito tem a personificação de um alemão, típica do Dr. Fritz, né? Lembrando que, arguído sobre se era o Edson Queiroz, o Divaldo disse que não era ninguém conhecido. Então, ao que tudo indica, pelo próprio conteúdo do livro, é um personagem talvez com enxertia, né? Vários personagens para compor a ideia, meio ficcional, meio real, pode ser, não sei. Mas no livro fala do fracasso do médium. E isso sempre é um recado da espiritualidade para nós, né? Um recado sobre por que nós fracassamos. E sempre é oportuno a gente pegar algumas coisas da temática. Uma das coisas que me chama a atenção sobre isso é o fato de que ele tem uma mediunidade excepcional e fracassa. E aí a pergunta que a gente pode fazer é: por quê, né? Por que ele fracassou? Porque ele não conseguiu fazer a contento. E aí a questão que me veio à mente para falar inicialmente sobre isso é: se ele era tão imaturo, por que ele teve uma mediunidade tão exuberante? Será que não foi o erro, não foi dar a ele uma mediunidade muito exuberante, sendo ele ainda emocionalmente, moralmente tão imaturo? Essa é uma questão que a gente deixa no ar sobre dar asa à cobra, né? Nós podemos levantar só hipótese, gente, porque, como eu falei, a gente não sabe se esse personagem sequer é um personagem real. Mas é importante que a gente entenda que a mediunidade não existe só no Brasil. Ao longo dos milhares de anos, existiram médiuns excepcionais, com capacidades mediúnicas impressionantes, e que não usaram isso para a fraternidade, para a caridade, para a assistência. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que ter mediunidade exuberante, excepcional, acima da média, acima do médium comum, e fracassar, historicamente falando, é o normal. É triste falar isso, mas várias pessoas com mediunidades impressionantes não conseguiram usar essa mediunidade impressionante como alavanca evolutiva. Muito pelo contrário, muitas delas se enfurnaram e até hoje estão presas a formas, pensamentos tristes, lastimáveis, ou problemas sérios mentais devido ao mau uso dessas faculdades. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que ele não é um caso, não é uma exceção. A mediunidade, outra coisa que a gente às vezes não entende e muitas vezes esquece, é que certas faculdades anímicas, elas, quando a pessoa tem práticas cotidianas, independente do sentido que ela dê a elas, seja boa, seja má, seja ritualística, seja xamânica,
se o lidar com isso foi constante, isso acaba criando uma sensibilidade no perispírito, uma memória paragenética. Então a pessoa vai, provavelmente, quando renasce, ela traz isso, independente do nível evolutivo. Ela só vai ter isso impedido se ela tiver mérito. Mérito para fazer uma programação encarnatória e que haja interesse de que isso seja impedido. Por quê? Lá atrás, quando ela usou rituais, práticas religiosas, substâncias, ela usou o quê? O livre-arbítrio, não foi? Então, ao usar o livre-arbítrio para criar faculdades, né? Se você desenvolve uma faculdade através de exercícios, práticas, não importa qual, tudo que a gente semeia, a gente colhe. Se você abre a tua paranormalidade, não pensa você que depois a espiritualidade vai pura e simplesmente coibir teu livre-arbítrio. Assim não. Não é assim. Ah, mas ela pode fazer? Pode. Pode fazer se a lição que a pessoa vai ter naquela vida, na próxima vida, não passa por aquilo. Não passa por aquilo. Tanto é assim que muitas pessoas têm mediunidade ostensiva, mas é só expiação, é só dor, é só assédio, processo de estímulo à loucura, a disruptura cognitiva, e não é tirado delas isso. Então a gente começa a entender o seguinte: muitas pessoas que não vêm com sérios problemas neurológicos ou psiquiátricos podem usar a mediunidade que elas já possuem para fazer o bem, sem que isso seja de fato uma programação em que se tenha certeza que essa pessoa vai acertar. Então, ao contrário, a espiritualidade investe e apoia porque a pessoa busca a casa espírita, busca o conhecimento espírita, busca se interessar, e ela tem a mediunidade. Então, logo que se vê a boa vontade dela, e muitas vezes, gente, fora do corpo, a pessoa estando encarnada, ela firma esse compromisso, independente de ter feito o curso para isso ou não. E isso é importante que eu acabei de falar. Por quê? Porque muitas vezes circula a informação, inclusive isso me foi ensinado quando eu era mais novo: ah, se tem mediunidade é porque tem programação para isso. Não é assim. Esse vídeo tem justamente o sentido de falar isso. A mediunidade é uma coisa natural, ela não é sobrenatural, ela não é um dom que Deus te dá para servir, não. Ela é uma faculdade natural, ela não é comum. A mediunidade ostensiva, ela não é comum, mas ela é natural. O que vai ser feito com ela? As pessoas que têm mediunidade ostensiva no Japão, o que eles vão fazer com ela? Não sabemos. As pessoas que têm mediunidade ostensiva em Ruanda, o que eles vão fazer com ela? Não sabemos, mas existem muitos. A porcentagem, gente, é a mesma em todos os países, porque é uma coisa natural. Isso é importante a gente saber para a gente valorizar o conhecimento espírita. A doutrina espírita pega essa capacidade e dá um sentido evolutivo. Mas repito o que eu já acabei de falar. Foram milênios em que essa mediunidade ela não era utilizada no sentido evolutivo, e mesmo assim as pessoas nasciam com ela. Isso sendo exposto, o fracasso do nosso irmão, ele, na verdade, é algo que a gente inclusive viu agora há pouco tempo com outro médium aí que estava preso ou não está preso,
que violentou pessoas, mais de 200 mulheres, que também tinha uma mediunidade excepcional, uma mediunidade impressionante. As pessoas não vinham de outros países à toa. A espiritualidade, a partir do momento em que essa pessoa demonstrou interesse em seguir o caminho espiritual, a espiritualidade fez a parte dela. Mas, e nós? Nós temos que fazer a nossa. E aí é que está a dificuldade, muitas vezes, da gente entender que não existe médium perfeito. Médium perfeito não existe, porque não existe ser humano perfeito reencarnado aqui no mundo de provas e expiações. Então, em 2025, não há médiuns perfeitos. As escolas de conhecimento, a doutrina espírita, a Umbanda, o candomblé, a conscienciologia, o esoterismo, o espiritualismo livre, o Rosa Cruz, a teosofia, a gnose, essas escolas, elas vão trabalhar dentro do seu sistema de crenças, o xamanismo também, as próprias práticas da psicologia transpessoal, todas essas espiritualidades, elas vão trabalhar e vão trazer maior ou menor possibilidade de espiritualização, maior ou menor possibilidade de autoconhecimento, maior ou menor clareza na relação com a realidade espiritual. Elas existem, são múltiplas e são variadas e possibilitam autoconhecimento e evolutividade na medida em que seu adepto se dedique. No caso da doutrina espírita, o nosso paradigma é assistencial, é fora da caridade da nossa salvação. Nós entendemos que, para além de rituais, técnicas, existe a simplicidade do amor, mas não quer dizer que a gente tenha que abrir mão do contato com o sagrado, com o divino, com o espiritual. Então, talvez, e aí eu posso cair numa repetição, o que está faltando na nossa visão é que a mediunidade, antes de ser o fenômeno, a mediunidade é a possibilidade do contato com o sagrado, com o divino. E aí, talvez esteja a chave da queda dessas pessoas, quando elas trabalharam a mediunidade apenas como um mecanismo de fazer algo mecanicamente, sem cuidar do que é essencial, a evolução. E o que é a evolução? É buscar espiritualidade, é buscar afabilidade e doçura, é buscar fraternidade e perdão, é confrontar os teus não perdões, os teus egões, as nossas carências, os nossos fracassos. Então a mediunidade era uma alavanca evolutiva. E como nós muitas vezes usamos a mediunidade no sentido de prática mecânica e obrigatória, isso acaba criando esse chavão de que a pessoa, por ter mediunidade ou faculdade paranormal, é obrigada a trabalhar, como se isso fosse uma prisão. Na verdade, é libertação, não é prisão. Mas só é libertação se a pessoa usar isso para desenvolver o sentimento de fraternidade, o sentimento de amor. A prática em si, o contato com o espiritual, ele é uma alavanca para que a gente aprenda a lidar com o físico, com as pessoas. Como é o meu olhar para os outros, como eu vejo os outros seres humanos, o que é a vida, quem sou eu, o que é a espiritualidade, o que é se espiritualizar. Essas pessoas, no caso do médium lá, que fracassa, ele ficou muito preso nos resultados que o fenômeno que ele produzia fazia, e na fama e na notoriedade que isso trouxe. Ou seja, de forma alguma, ele trabalhou a mediunidade como uma busca pelo espiritual, pelo sagrado que há dentro dele.
Quando você busca o sagrado que há dentro de você, quando você busca o espiritual, a primeira coisa que acontece é que você não quer que os outros sejam seus admiradores, mas que eles estejam contigo na caminhada, na jornada. Quando a gente começa a colocar eu sou tal e vocês me sigam, isso é o guruísmo. Muito da mediunidade nas casas espíritas pode cair nisso se nós não prestarmos atenção que a mediunidade é para se espiritualizar e não para simplesmente se tornar algo mecânico e ser elogiado. A gente fica por aqui nessa reflexão sobre a queda do médium lá do Trilha de Libertação, mas a gente vai voltar mais nesse tema. Ok, gente? Até o próximo vídeo.